Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com seus familiares, estejam todos com saúde. Bom, nesse momento, nós iremos dar continuidade aos nossos conteúdos, às nossas aulas por aqui. E de início, nós vamos relembrar um pouco da primeira unidade, onde o tema central seria Eu sou esperto, certo? E esse tema, ele trata acerca da esperteza. Esse tema, ele está presente tanto no primeiro texto, que é o texto dramático, como no segundo texto, que é o conto de artimanha. E a esperteza é uma característica que pode ser compreendida de dois modos: inteligência e oportunismo. O primeiro é aquele que descreve um indivíduo com rápida capacidade de percepção e raciocínio sobre as coisas. Já o segundo se refere a pessoas que procuram obter vantagens sobre as outras em determinadas situações. Então, vamos relembrar um pouco da história do primeiro texto, que tem como título Bilirim e o Pote Vazio. Então, nesse texto dramático, nós vamos lembrar o que aconteceu com o menino Bilirim. Para isso, vou pedir que vocês, nesse primeiro momento, façam a releitura desse primeiro texto e do segundo texto, onde o título do segundo texto é A Esperteza de Tatu, que é um conto de artimanha, né? Então, são dois gêneros textuais que nós vamos relembrar. Esse primeiro texto é um texto dramático voltado mais para peças teatrais, certo? E aqui tivemos a oportunidade de vê-lo na versão oral, encenada por atores, né? Nas peças teatrais. Lembrando que esse texto ele foi inspirado numa fábula chinesa, né? Foi publicado em português, mas que ele não tem propriamente uma moral da história escrita, mas que ele traz um grande ensinamento. Então, vale a pena vocês lerem para relembrar. Essas são algumas das características desse texto dramático. Já na Esperteza de Tatu, que é esse conto de artimanha, nós vamos relembrar e observar o papel das personagens na história e o modo como cada uma delas usava a sua esperteza. E aí nós podemos relembrar aqui nas nossas lições o que significava artimanha. E aí vocês vão procurar nos apontamentos de vocês e fazer a releitura. Lembrar do significado das palavras e perceber a relação da palavra esperteza nos dois textos. Daí, a explicação do tema central, eu sou esperto. E nessa segunda unidade, iremos ter como tema central, eu respeito a natureza. Esta unidade trabalha um tema atual e muito importante, turma, o meio ambiente, ok? E o primeiro texto dessa segunda unidade também é o gênero textual conto. E procuramos identificar nessas personagens quem narra essa história. Então, com isso, a gente vai ter uma atividade para casa e eu vou dar as orientações para que vocês façam da melhor forma. Então, lembrando a característica do conto, sabemos que é uma narrativa curta, sem rodeios, que vai direto ao assunto. E aí, quando você for fazer a leitura do texto, é importante que você observe alguns elementos. Primeiro, você vai observar o título do texto, porque muitas vezes o título do texto tem muita relação com a história e fala bastante sobre o assunto que vai ser escorrido na história. Então, o título do texto, a imagem, todas as imagens que o texto trouxer, o nome do autor, você precisa ler e reler o texto para compreender melhor. Observar a importância do vocabulário. Às vezes a gente não sabe o significado de uma palavra, vai em casa, pesquisa no dicionário ou no Google. Caso você não tenha nenhum dos dois, não tem problema, você vai observar o contexto geral do texto. Então, são alguns elementos muito importantes para a compreensão e resolução das atividades.
E uma curiosidade muito interessante que eu quero trazer para vocês, que o conto nasceu da literatura oral popular. Eram histórias contadas ao pé do fogo, passadas de geração para geração. Em relação aos contos de origem popular, é impossível determinar quem foi o criador da história, ou seja, a primeira pessoa que a narrou. Já os contos mais modernos caracterizam-se por terem sido criados por alguém, ou seja, seu autor. São narrativas em que há uma situação inicial, um conflito e uma resolução desse conflito. Por isso, a importância de você observar todos os elementos que eu orientei aqui para vocês na hora de fazer a leitura. Porque na resolução das atividades, você vai perceber todo o desfecho da história e toda a sequência da história lida. E agora fiquem atentos, porque na próxima aula nós vamos ter um pouco de conversa, né? O que é que vocês vão fazer em casa? Fazer a leitura do texto, de acordo com as orientações dadas aqui, e vão fazer essa questão, primeira questão, sem ter que escrever, só observando se você compreendeu com atenção o texto. Se você achar por bem, você pode sublinhar as respostas dessas questões. E, por fim, vocês vão agora anotar as questões para casa. Vocês vão fazer a página 40, a primeira questão, de acordo com o que foi passado, a questão 2, e da página 41, a questão 3 a 6. Lembrando que, se a atividade é referente à compreensão textual, então é importante que você não dê a sua opinião, e sim você busque a resposta no texto, porque todas as questões vão estar escritas no texto, porque é de acordo com a compreensão do autor, é o que está escrito no texto. E um detalhe muito importante, que vocês não podem esquecer, é a observação do narrador dentro da história. Esse narrador, ele está apenas observando, contando a história? Ele é o narrador principal, o personagem, ou ele apenas é narrador observador? Então, vamos só relembrar aqui. O narrador observador é aquele que apenas conta a história. E o narrador personagem é aquele que participa diretamente dos fatos. Então, é importante que vocês observem, porque quando ele participa dos fatos, ele participa em primeira pessoa. Eu fiz, eu encontrei, eu estava, eu era. Então, ele se coloca diretamente na história. E quando ele apenas conta, quando ele é observador, ele traz a história em terceira pessoa. Ele estava, eu vi, perdão, eu vi não, ele foi. Então, a história é trazida em terceira pessoa. E nessas questões vocês vão observar que ele pergunta, né, sobre o narrador, se é observador, se é personagem, e aí vocês vão buscar no texto todas essas orientações. E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês deixem um joinha aí e coloquem as anotações embaixo, suas dúvidas, seus comentários, para a nossa aula da próxima vez ser bem rica. Beijo para todos.